não ganhei o edital, não vou fazer. Não, eu não ganhei o edital, mas eu posso descobrir como fazer. Né? Então, assim como não tenho condição de ter isso, ok, então criativamente como é que eu vou ter condição de ter aquilo que não é aquilo, mas é alguma coisa outra? Um dos nossos papéis é tentar trazer esses assuntos tabus, esses conceitos tabus para dentro da produção artística, da produção cultural, da produção que lida com realização pessoal, sabe? Eu acho que a gente acredita, assim, não sei se é uma inocência ou é um sonho, mas a IFEM é um exemplo disso, assim, a criação, na nossa opinião, a criação da produção tem que estar em paralelo, tem que condizer, né, com a criação, com aquela obra da qual ela está se relacionando. É virar um parceiro, unir essas duas áreas, né? A engenharia e a produção teatral, a produção artística de um modo geral, dando a ela ferramentas, dando a ela um controle maior do risco. Como isso pode ser feito de uma forma, como a gente falou, ótima, uma forma que seja a melhor qualidade artística possível, mas a melhor qualidade econômica também. Eu tenho observado, por conta da minha experiência, como diretor sobretudo de uma companhia, que o meu lugar quanto artista não tem como ser apenas o lugar de realizar aquilo que eu desejo. Por quê? Aquilo que eu desejo, às vezes, não tem condição, e aí, aproveitando o mote da nossa conversa hoje, não tem condição material para se realizar. Existe certos traumas, né? Que é o que a gente vai enfrentar. Certos traumas não colocando de uma forma negativa, mas existem com dinheiro, com hierarquia. Mas não são os fatores em si que são ruins. O dinheiro não tem personalidade, a hierarquia não tem personalidade em si, são conceitos. Então acho que a forma como a gente lida com esses conceitos, com esses fatores, é que vai determinar o quão bom ou ruim ele é. Não cabe a mim apenas querer. Cabe a mim querer, intuir enquanto artista, mas sobretudo pensar sobre a efetiva possibilidade de realizar alguma coisa. E quando eu penso sobre como realizar, é onde os meus desejos se modificam, é onde os meus quereres às vezes desmancham, desmontam, agregam outras coisas, perdem outras coisas, mas que no fim das contas eu realizo alguma coisa que, óbvio, é modificada pelo processo. A questão monetária, enfim, a questão da criação artística, são apenas perspectivas diferentes da mesma coisa. Porque todas essas dimensões circulam o projeto como um todo. E, de certa forma, ela não deve ser polarizada ou segregada ou separada. Ela tem que ser encarada como algo único, como a mesma coisa, onde duas pessoas têm diferentes habilidades para tratá-las. A gente ter consciência, o conhecimento dele, de como utilizar essa ferramenta, o dinheiro, que é mais uma ferramenta, é mais uma dimensão. Para fazer do teu projeto, da sua criação artística a melhor possível, né? Como administrá-lo bem, como conseguir, quais são as formas de captação, como transformar, como a gente tem feito aqui na IFEM, como uma forma de avaliação, digamos assim, né? de o quanto esse teu projeto, isso que você tem, te afetou. E aí eu vou transformar isso num valor monetário, que é uma forma de você dimensionar, né? Não é a única, não deve ser a determinística, a determinante, mas é uma das dimensões. É uma coisa que a gente tem sempre insistido e fugido um pouco, é de cair nessa lógica do edital. Assim, a gente poderia realmente se focar na produção cultural em escrever um bom projeto, em conceituar ele bem, isso é uma coisa que a gente realmente tem que saber fazer, mas o nosso interesse é descobrir como colaborar para produzir, para essa produção teatral ser mais, do nosso ponto de vista, eficiente, ser mais efetiva,
não existe manual, né? Assim, cada obra de arte é única, cada criação vai ser única, você sabe os caminhos mais garantidos de onde seguir, mas não necessariamente você pode seguir eles e nem são os únicos. Então você sempre está tendo que explorar novos caminhos, explorar outros modos de fazer. Cada pessoa vem com uma demanda única, então acho que por isso que talvez a engenharia de produção seja uma engenharia que as pessoas vão falar que é muito humana, porque ela lida muito com essa questão da pessoa, né? Das equipes, dos grupos de pessoas e como essas pessoas vão se influenciar para se potencializar ou não. A produção precária é uma aba que eu estou inventando aqui nessa terceira edição para tentar deixar ainda mais evidente que o artista tem condição de responder aos limites, ou melhor, o artista tem condição de responder ao contexto, né? Então, tirar a precariedade do lugar de negatividade, que ela pode vir a ser colocada, e comumente, com certeza né? Aquilo ali é precário. Entender o precário como um pedaço, como um princípio de imanência, uma coisa que é pequena, mas que está no chão e que se sustenta. Nesse sentido, a produção precária está interessada em fazer esse tipo de provocação, cartas endereçadas a criadores que criem em resposta aos limites que essa carta impõe, de alguma forma. Precariedade é para lembrar que o todo e o ideal, às vezes, são categorias abstratas e ilusórias, né? Então, eu acredito que o artista que está muito preso a uma pré-determinância do que tem que ser, de como tem que ser, ele perde a possibilidade de fazer brotar alguma coisa. Porque, às vezes, a gente fica nessa exigência de ter que ser, ter que ser, ter que ser, não conseguimos realizar, e aí pronto, a discussão para mim se encerra.